Ok, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Centro Universitário Inter-Uninter. Meu nome é Evandro Cunha e nós iremos conversar durante essa tarde sobre o tema Teologia e Direito. Sou professor de Direitos Humanos e Teologia e também de Filosofia aqui na nossa instituição. E a minha formação, eu tenho formação também em letras, teologia, filosofia, e agora estou terminando história e sociologia. Tenho uma formação em um mestrado, né, em teologia, também tenho um mestrado e doutorado em filologia. Né? Filologia é o estudo de interpretação de textos, né? Pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e me dedico também a estudar os temas na área da psicologia, no que diz respeito a processos cognitivos que estejam relacionados com interpretação. Né? Então, eu sou fascinado por as questões de hermenêutica, e aí estudo também, tenho especialização em neurociência, em psicanálise, e vários neuros aí que de respeito a ensino, aprendizagem, e o meu fascínio realmente é com o processo de interpretação. Né? Por que é que a gente, às vezes, olha para o mesmo objeto, né, e vê coisas tão diferentes, né, tão distintas? Olha aí, agora está começando a chegar gente. Seja bem-vindo, pessoal. Não esqueça de colocar o nome completo aí, viu? Tá certo? Então, na nossa conversa hoje, né, como a gente já disse, seja bem-vindo, Paulo. Não esqueça de colocar o nome completo. Hein? Como nós falamos, a questão da interpretação, que quando nós estudamos a história do pensamento humano, desde os seus primórdios, pessoal, deixa eu ligar uma luzinha aqui, porque daqui a pouco, eu estou em Pernambuco, né? Daqui a pouco vai escurecer, e como eu não sou nenhum nórdico, daqui a pouco posso também desaparecer. Então, veja, quando a gente estuda a história do pensamento humano, né, a história da humanidade de forma geral, e uma das coisas que a gente fica fascinado é com a capacidade que o ser humano tem de interpretar o mundo, né? E chegando até a modernidade, a contemporaneidade, né? Uma das coisas que sempre me fascinou como um teólogo e como filósofo foi a questão da diversidade de opiniões. Né? No campo da filosofia, por que é que existem tantas interpretações? Você que já estudou filosofia, você sabe que existe uma infinidade de interpretações dos mesmos fenômenos. Né? Quando você estuda pedagogia, a neuropedagogia, a psicopedagogia, a psicologia da cognição, você percebe que existe, pelo menos, processo ensino-aprendizagem, né, pelo menos umas 30 teorias, né, e como se aprende, etc. Né? Quando vamos no campo da religião, a gente percebe, isso me preocupava muito, né, quando eu trabalhei também por um tempo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como pastor da igreja, né, como se diz, ministro, né, de culto. E eu ficava impressionado com a diversidade de religiões, né? E se, como se diz no ditado popular, se a Bíblia é uma, né, por que é que existe essa diversidade de religião? Mesmo na questão judaica, quando você estuda a história do judaísmo, também é uma diversidade tremenda. Eu agora estou preparando as aulas de livros apócrifos, né, o deuterocanônico, o curso de teologia, e ali a gente vê uma diversidade de opiniões. No islamismo, a mesma coisa, no budismo. Ou seja, é muito difícil a gente olhar para a mesma coisa, para um objeto e vermos a mesma coisa. Então, no caso de teologia e direito, né, muitos profissionais de teologia não entendem nada de direito e muitos profissionais de direito não entendem nada de teologia. E isso é uma lástima. Por quê? Porque esse olhar unitário, né, esse olhar assim limitado, né, que é a característica da sociedade
depois de René Descartes, né, o surgimento das especializações. Isso foi muito bom, sem dúvida alguma, para o aperfeiçoamento dos saberes, para o aprofundamento de determinadas áreas, principalmente a medicina, né? Medicina, hoje nós temos médico para olhos, médico para o dedo, médico para o coração, né? Isso foi maravilhoso, né? Teve um avanço tremendo. Mas houve um aspecto muito negativo, que foi a perda da visão do todo, né? Isso aí os marxistas fizeram uma crítica muito real no processo de produção, né, de materiais, principalmente nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram disso ou já viram, né? Que no passado, por exemplo, na indústria, nos primórdios, né, da produção humana e também no processo de industrialização, geralmente era o seguinte, se eu ia fazer uma caneta, né, eu era responsável por tudo daquela caneta, né? Então, com a Revolução Industrial, principalmente a americana, uma pessoa fazia a tampa da caneta, faz, né? Outra pessoa faz esse pitozinho aqui da caneta, outra pessoa faz a parte interna da caneta, a outra pessoa faz a parte externa da caneta, a outra pessoa faz essa parte do logo aqui da caneta, uma outra pessoa coloca nas caixas e uma outra pessoa coloca para ser chegado nos meios de transporte. Isso, os marxistas disseram o seguinte: quando você fragmenta o produto que você produz, você perde a visão do todo, né? E eles perceberam que essa fragmentação da visão da realidade era transmitida também para os outros campos do saber. Ou seja, se você tem uma visão fragmentada da realidade, você perde a visão do todo, e quando diz aqui todo, não é totalidade, né, mas a maior parte do conhecimento, e, consequentemente, você estará alienado das coisas que acontecem, né? Trazendo para a nossa discussão aqui de teologia e direitos humanos, como nós falamos, por o fato de muitos teólogos modernos não conhecerem o direito, e muitos profissionais de direito, operadores de direito, juristas, né, não conhecerem a teologia, se perde muita coisa, se perde essa visão do todo, do pensamento, né? E quando você esquece que na Idade Média, né, a fundamentação jurídica era teológica, né, e que muito daquela linguagem que a gente usa em hermenêutica jurídica, ela vem da teologia, exegese, a própria palavra hermenêutica, né, que vem de Hermes, né, ela vem via teologia e via filosofia. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quando eu fechar um bloco de pensamento, vocês podem perguntar, viu? Tá certo? Então, é importantíssimo hoje essa discussão de a gente conhecer o outro, né? E formar o nosso pensamento. Então, muitas áreas do direito, como, por exemplo, filosofia do direito, né? Então, filosofia do direito é uma área que realmente traz mais essas questões teológicas para o debate e vice-versa, né? Mas o pessoal da teologia também hoje é muito carente de um conhecimento mínimo do direito, né? Coisa que iria enriquecer bastante. Então, vamos começar com definições, né? Que é muito importante. A palavra, apesar que como filólogo, né? Filólogo é aquele que estuda a interpretação de texto, né? Mas aqui no Brasil a gente chama de letras, mas não é só letras, né? Porque é uma área muito mais abrangente. Tá certo, querida? É muito mais abrangente. Mas começando aí por questão de definição, porque definir significa pôr limites, né? Isso é muito perigoso quando a gente coloca limites no pensamento. Mas, em termos gerais, deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar aqui. Em termos gerais, Theo tem, isso aqui está escrito em grego, né? Escrito em grego. Theo aqui significa Deus, né? Que é muito conhecido nessa palavra, né? Deus. E logia, que é a palavra logos, que é muito conhecida também no meio religioso, né? Que significa, literalmente significa palavra, né? O verbo, né? Verbo no sentido de palavra, né? Mas significa também um discurso
um discurso sobre alguma coisa, né? Mas não é só isso. O logos também tem a ver, tem uma relação muito grande com outra palavra grega, que é a palavra arquê, né? Que é a palavra arquê, que é a palavra que dá origem à palavra arqueologia, né? E tantas outras palavras modernas. A palavra arquê tem a ver, arquétipo, né? Que tem a ver com arquétipos, né? Arquétipo. Que são aqueles elementos fundantes da realidade, né? Tá certo? Então, a teologia seria esse discurso acerca de Deus e tendo como esse Deus como sendo o fundamento da realidade. A palavra religião vem de religio, né? O religio, né? Com esse prefixo aqui que significa ligar, religar, né? Que literalmente é ligar. A religião estaria relacionada com esse conceito de ligar, né? Ou religar, né? Se você vai religar alguma coisa é porque você pressupõe um desligamento, né? E esse desligamento, na linguagem cristã, seria o chamado pecado original, que em teologia a gente chama de lapso adâmico, né? O primeiro erro cometido pelo ser humano, que causou uma separação, e que a religião é essa proposta de religar o homem com a divindade, né? Mas no conceito geral de religião, né, o conceito geral de religião pressupõe, como nós falamos, essa questão de religar, né? E religar o quê? Né? Religar o ser humano com Deus, com a natureza. Você vai ver um discurso muito forte nas religiões antigas em relação à natureza e consigo, né? Consigo mesmo, né? Consigo mesmo, com eu, né? Principalmente nas religiões indianas, não, indianas, né? Indígenas são as nossas, né? E é importante também fazermos uma distinção entre religião e a teologia. Por quê? Porque a teologia, como nós falamos, é um discurso. Então, a teologia, ela tem uma relação muito grande com a religião, mas não é a mesma coisa de religião. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, judaísmo, né? Judaísmo é uma religião. Então, no judaísmo, você tem a teologia judaica, né? O que é a teologia judaica? É o conjunto de ensinos religiosos do judaísmo. Você tem o cristianismo, né? Então, o cristianismo é uma religião. E o que é a teologia cristã? Né? A teologia cristã é o conjunto de ensinos religiosos extraídos, no caso da Bíblia, né? Tanto do judaísmo, apesar que o judaísmo moderno ele não extrai os seus ensinamentos da Bíblia, eles extraem, vamos abrir aqui sem querer, eles extraem os seus ensinamentos do Talmud, né? O Islã, a mesma coisa, a religião indígena também tem a sua teologia, todas as religiões praticamente têm a sua teologia, tá certo? Então, a teologia é essa manifestação religiosa, no sentido de ritos, de crenças, etc., etc., né, de práticas, né? E a teologia é a sistematização desses ensinos, né? Então, a religião indígena, ela tem a sua teologia. A religião afro, ela tem a sua teologia. Não existe praticamente religião sem a sua teologia, né? E a questão do direito, né? O direito, pessoal, tem uma relação, muito grande mesmo com a questão da religião e da teologia. Da religião e teologia. Quando você estuda, por exemplo, a questão do direito natural, né? O direito natural, você vai ver ali a relação íntima que o direito tem com o direito natural, né? Que tem muito a ver com a religião. E também com a teologia, no que diz respeito à teologia medieval, né? Principalmente a teologia medieval, né? Que foi a sistemação de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, lembrando que Santo Agostinho era um advogado, né? Antes de
de se tornar um teólogo, um monge, né? Era um advogado. E daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória dele, né? Que foi muito importante. Né? Tá certo? Então, existe essa relação muito grande entre a religião e o direito, né? Porque o direito tem a ver com leis e as origens da lei, que é um tema da filosofia e da teologia, ou seja, de onde vêm essas leis, né? A teologia cristã, judaica, vai dizer que essas leis têm a sua origem em Deus, na manifestação literal que Deus deu nos 10 mandamentos, por exemplo, a Moisés, né? E outras religiões vão falar de um processo natural da religião, desde o surgimento do homem até as religiões mais sofisticadas, como a do Egito, as religiões também da Mesopotâmia e etc. E o surgimento das leis, né, que são essas normas, que existe uma relação muito grande entre essas normas jurídicas e essas leis religiosas, e que tem como objetivo produzir a justiça. Né? Agora, todos nós não precisamos ser nenhum especialistas em história para saber que, infelizmente, nem toda lei, nem todas as leis produzem justiça. Né? Eu já tenho falado muito isso nas aulas de direitos humanos, que Bismarck, né, aquele chanceler da Prússia, né, que era a antiga Alemanha, ele dizia, olha, 2 coisas você não deveria saber como são feitas. Né? A primeira são as salsichas, e a segunda, as leis. Então, ele dizia que seria muito bom você não saber como as leis são feitas e nem tampouco as salsichas, né? Porque realmente você nem iria comer salsichas, nem ia apreciar também as leis como elas são feitas. E realmente, pessoal, quando a gente estuda a história do direito e a sua relação com as normas e como essas normas são forjadas, né, a gente vai perceber que nem sempre é um processo tão fascinante como a gente pensa. Né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então, veja, nem todo o conjunto de leis produz justiça, e essa relação de direito, lei e justiças, ela tem uma relação histórica, filosófica, com a religião e a teologia muito grande. Sendo que, no caso da semântica, né, que é a área da linguagem e da literatura responsável pelo significado das palavras, né, a palavra justiça, na lei e na teologia, elas têm significados diferentes. Né? E, às vezes, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não cometer aquilo que a gente chama de anacronismo. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, né? Se não ouviram, anote aí, porque é uma palavra muito importante, viu? Anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo. Existem vários tipos de anacronismo, né? Mas é quando você transporta um conceito de uma época para outra. Aí você realmente... Ou de um campo de saber para outro, né? Mas principalmente de uma área, de um tempo, de uma época, né, para outra. Então, por exemplo, Martinho Lutero, ele era também um advogado, né, assim como Santo Agostinho. E Lutero, quando começou a estudar a Bíblia, Lutero teve problemas sérios, porque, principalmente o livro de Romanos e Gálatas, porque ele transportou para a teologia os conceitos de justiça da jurisprudência romana, né, do direito romano. Ou seja, aquele conceito de direito, Lutero transportou para a teologia. E ele teve grandes dificuldades quando ele lia na Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus é justo, né? E Deus espera que sejamos justos também. E Lutero entendia Deus e o ser humano como justos, mas uma justiça greco-romana. Né? E aí, quando ele foi para o monastério, aliás, tem uma experiência, né, mística dele, né, de um raio que cai, e ele fica desesperado pensando que vai morrer, e ele faz uma promessa a Santa Mônica, né, de que se ele escapasse dali, ele ia se tornar um monge. Ele realmente terminou pagando essa promessa, abandonou o direito e foi estudar teologia. E quando ele começa a estudar teologia, ele teve essa primeira dificuldade, né?
porque ele não entendia como é que Deus poderia ser justo, justificador, e como é que o homem poderia ser justo, usando essa terminologia greco-romana. Quando ele entendeu que a justiça na Bíblia, ela tem dois sentidos, pessoal, isso aqui é muito importante, viu, para quem gosta de estudar direito. Porque na teologia bíblica, na Bíblia, tanto o cânon católico como protestante, os dois conceitos de justiça, né? Eita, que é isso aqui? Os dois conceitos de justiça é uma justiça social, esse aqui é o primeiro conceito da justiça social, e a justiça espiritual. Espiritual. A justiça espiritual a gente chama de justificação, né? A gente na Bíblia, né, fala aí de justificação. E o que é justificação? É a capacidade espiritual de Deus tornar uma pessoa justa, mesmo ela não sendo justa, né? Não vou entrar muito no detalhe disso aí, não, porque está no campo da teologia e a gente levaria mais tempo, né? Mas, enquanto a justiça social é você fazer justiça. Então, a Bíblia fala muito, usa muito essa palavra justiça para trazer essa justiça social, principalmente no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento tem essa conotação muito forte, né, dessa questão de Deus considerar o indivíduo justo quando ele aceita o sacrifício que Jesus realizou na cruz pelo ser humano. Então, quem aceita se torna uma pessoa justa, mas não significa pessoa perfeita. Era essa questão que Lutero tinha na mente, né? Porque Lutero achava que ser justo era ser perfeito, né? Então, pessoal, eu estou dando apenas essa visão geral aqui dessa relação da teologia com o direito, né? E como isso tem uma conotação, uma influência grandíssima, e que isso afeta até as práticas religiosas até hoje. Porque tem muita gente achando nas igrejas, achando que ser justo é ser uma pessoa perfeita, né? Então, confunde a justiça social com a justiça espiritual, confunde a questão de leis, né? E as palavras bíblicas, né, tanto no grego como no hebraico, né? Para leis, ela não tem um sentido apenas normativo, né? Mas ela tem um sentido também de princípios que podem nortear internamente a vida do ser humano. Não é apenas externo. Aí você poderia dizer, mas professor, mas qual é a diferença? Lei não é lei? A lei não tem essa capacidade de ser uma norma que vai modificar ou vai nortear o comportamento humano? É verdade. Mas só que no cristianismo, o cristianismo primitivo, né, a conotação de justiça não era bem essa. Por exemplo, quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele faz um discurso, ele fala ali de justiça, ele fala dessa justiça espiritual e da justiça social. Por exemplo, eu posso não matar uma pessoa com medo de ser preso. Então, eu posso brigar com minha esposa, ou com minha vizinha, ou com minha sogra. Vamos pensar na sogra, né? Porque é mais fácil matar a sogra do que a mulher, né? Brincadeira, viu, pessoal? Isso é só para poder relaxar um pouco. Mas vamos pensar que a gente queira matar a sogra, né? A gente queira matar a sogra. Bem, aí você pode sentir desejo. Hoje eu mato aquela desgraçada, né? Mas por que você não faz, né? Geralmente, né? Porque nem todo desejo a gente realiza. Por quê? Por causa do processo civilizatório, né, que Freud falava, e nesse processo civilizatório estão as normas jurídicas. Se você matar, você vai, se não for por legítima defesa, e você tem que comprovar essa legítima defesa, você vai parar na prisão. Aí eu não mato. Eu digo, sabe uma coisa, é melhor deixar essa desgraçada aí mesmo e tal, eu não vou matá-la, né? Então, do ponto de vista social, você foi magnífico, você não realizou o seu desejo mesquinho, né? Mas do ponto de vista espiritual, pelo discurso das leis divinas, pelos princípios de justiça espiritual, você é tão culpado como se você tivesse realizado. Foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte. Pois ele disse, aquele que pensa em matar, já matou. Ok? Aquele que pensa em adulterar, já adulterou. Então, isso
cria no ser humano um desespero muito grande, que essa é a nota tônica do Evangelho, criar o desespero, né? Criar o desamparo no ser humano, porque com esse desamparo e esse desespero, eles iriam valorizar o sacrifício que Jesus realizou na cruz, né? Então perceba, pessoal, como o direito está relacionado com a teologia, não apenas nessas questões das megas estruturas medievais e até as contemporâneas, mas até mesmo nas práticas religiosas. Na própria elaboração da teologia, você vai encontrar conceitos de direito e vice-versa, né? Porque muito do que nós falamos de direito natural hoje, você não pode estudar isso sem, de alguma forma, ir parar na questão também da teologia natural, né? Pessoal, até agora, antes da gente avançar um pouquinho mais, até agora está dando para entender isso aí? Fale agora o cálice para sempre. Deixa eu ver aqui algum comentário que colocaram aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Sem problema, Maria. Só repetir essa parte de Lutero. Assim, eu achava que foi... Aqui fez o quê? Você poderia colocar aí, Tiago, a sua pergunta? Porque no caso aqui, Tiago, a gente está falando aqui da questão do Lutero, né? De Lutero, a questão da experiência dele, né? Que o pai dele queria que ele se tornasse um estudante de direito, né? Porque direito e medicina, durante muito tempo, era o curso das elites, né? E até mesmo mais do que a medicina, porque houve uma época que a medicina era discriminada, a questão de invadir o corpo, né, do ser humano, etc. E o direito, juntamente com a teologia, a filosofia, era o top, né? Mas era mais top que a teologia e a filosofia, porque teologia e filosofia nunca tornou ninguém rico, né? Mas o direito, sim, né? O direito poderia, não sei hoje, né? Mas pelo menos no passado era assim. Não, assim, não, Tiago, não. Eu não estou falando na questão histórica do movimento, não, viu? Nem nisso aí você está certo, não é nessa questão aí, não. Eu estou falando na questão do estudo pessoal do Lutero, sabe? Ele, por ter uma formação em direito, aí ele transporta isso para a teologia, né? E aí foi onde ele se deu mal, né? Porque a teologia católica da época era uma teologia contaminada no sentido epistemológico, né? Contaminada com a filosofia greco-romana, principalmente aristotélica, e Lutero trouxe isso para a análise de textos da Bíblia. Porque se você analisar Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por mais geniais que eles tenham sido, mas eles não eram teólogos biblistas, né? Hoje a Igreja Católica tem grandes biblistas, o protestantismo também tem grandes biblistas, o judaísmo também. O que é um biblista? É aqueles que analisam os textos da Bíblia, né? A minha formação é mais de biblismo, né? Então eu sou um teólogo biblista. Então, Lutero não foi, né? Não era, né? O Agostinho também não era, Tomás de Aquino também não era. Tomás de Aquino e toda a teologia medieval era uma teologia mais filosófica do que exegética. O que é exegética, né? Você já deve ter estudado isso em hermenêutica, né? A questão da interpretação, de dentro para fora, né? E aí Lutero teve que aprender gregos e hebraicos já tarde, né? Ele lamenta isso, né? Ele disse que os padres na época não tinham eram poucos, né, que estudavam grego e hebraico, e ele disse que teve que aprender, principalmente o hebraico, tardiamente, para poder fazer a tradução para o alemão. Praticamente Lutero cria o idioma alemão, né? Não sei se vocês sabem disso, né? A gramática alemã, praticamente é ele que... Porque não havia palavras com todas as estruturas bíblicas, e isso é muito interessante, pessoal, porque hoje existe um preconceito muito grande com a religião, e as pessoas esquecem que o idioma feito alemão, por exemplo, sofisticadíssimo, né? Ele teve uma influência bíblica tremenda na questão da linguagem, né? Mas esse aí é para outro momento, né? Tá certo?
Exato, né? Por quê? Por causa dessa concepção, né? Ele queria, quando falava de justiça, aí foi quando ele veio entender que a justiça divina não era essa questão aristotélica, né? Essa questão tomista, né? De tornar uma pessoa justa. Porque a grande distinção ontológica, filosófica entre Tiago, exato, né? Entre Lutero e, e, e a teologia medieval católica é um ponto, né? A gente pode falar, mas é um ponto. Qual é o ponto? É que na teologia católica medieval, né, ser justificado por Deus era tornar essa pessoa justa. Ok. Os protestantes também acreditavam nisso. Só que, na teologia católica medieval, por ser uma teologia mais filosófica que teológica, né, que ser exegética, né, digamos assim, você pega os livros de Tomás de Aquino, é um tratado fenomenal de filosofia, de teologia, mas você praticamente não vê análise de texto de grego, de hebraico, contextos, etc., uma análise literária, nem Santo Agostinho também, embora sejam verdadeiros gênios do pensamento, né? Então, o que acontece? A diferença era o seguinte, é que na teologia medieval, católica, quando você aceita a justificação de Cristo, né, ou seja, o que é justificação? Aquilo que Cristo fez por você na cruz. Então, os teólogos católicos, eles acreditavam na mudança da substância. Né? E o que é isso? É que eu sou um pecador no momento que eu digo, eu aceito o Senhor Jesus ter morrido por mim na cruz do Calvário, eu me torno literalmente uma pessoa justa. Né? Enquanto na concepção de Lutero e de outros reformadores pré-luteranos e outros que não foram reformadores, viu, pessoal? Teve grandes teólogos católicos que discordavam da doutrina católica, mas não eram reformadores, porque não mexeram não enfrentaram, né? Eles escreviam quando a pressão crescia, eles se recuavam e tal. E o pensamento protestante dizia o quê? Não, nós não nos tornamos, nós somos considerados. Pessoal, parece coisa de menino discutindo coisas, né? Mas não é. Isso aí é uma discussão no campo da linguagem muito profunda, entendeu? Muito profunda mesmo. Ou seja, você ser tornado justo e você ser considerado justo. Então, a teologia católica diz, você é justo no momento que aceita. Aí a teologia protestante diz, você se torna, você é considerado, aliás, considerado justo. Aí você diz, mas por que isso, professor? Por causa da filosofia, porque a filosofia medieval católica, ela acreditava na mudança da substância. O que é isso? Eu quero entrar muito nesse detalhe, porque isso aí é coisa para um ano de estudo, né? Mas, por exemplo, eles acreditavam e acreditam, né, que quando, na hora da missa, né, que vocês, pessoal, veja como essa questão da linguagem é importante, viu? Vocês que estão estudando direito, aprendam a lidar com a linguagem, porque quem não sabe lidar com a linguagem, a filosofia da linguagem, vai se dar mal no campo do direito, né? E a teologia católica e protestante, a teologia católica dizia o seguinte, olha, quando você sobe, quando o sacerdote pega o pão, né, a hóstia, né, que a gente chama, e sobe e faz a oração, e o vinho também, quando ele sobe é vinho, quando desce é sangue, quando sobe é pão, quando sobe é pão, quando desce é carne. E o que foi que houve nesse processo? O processo da transubstanciação, da mudança da substância. Mas aí você poderia dizer, mas eu como o pão da hóstia e está um pedaço de pão ali, não está um pedaço de carne, né? Eu tomo o vinho, aí ele diz, não, mas é uma questão, a substância aí não é a substância material, né? É a substância espiritual. Aí os protestantes, né, diziam, não, é uma representação do sangue e do corpo. Pessoal, resumindo essa sessão, Exato. Quando
os protestantes começaram a discutir com os católicos sobre isso, sabe o que foi que aconteceu? Um dizia, não, é sangue. Outro dizia, não, é vinho. Não, é pão. Não, é corpo. Terminaram saindo na tapa, como se diz aqui no Nordeste, né? Começaram a sair, puxaram as espadas. Eu estou brincando não, viu? Isso aí está na história. Puxaram as espadas e passaram 30 anos brigando, católicos e protestantes, para decidir se era corpo ou se era... Agora, o que foi que mexeu no direito? Porque quando você começa uma guerra, eu não sei se vocês já ouviram esse ditado em direito, né? Que diz, eu não lembro agora em latim, eu tenho esse ditado aqui em latim, mas não estou lembrado agora, que diz mais ou menos o seguinte, em português, né? Em período de guerra, as leis são suspensas. Né? Então, por isso que durante as guerras se pode fazer o que bem entender, né? Por isso que os tratados recentes, né? Já na virada do século XIX e XX, eles tentaram colocar algumas normas para conter a crueldade, ou seja, determinadas coisas não podem ser feitas na guerra, né? Agora, os campos minados, né, foi proibido, os direitos daqueles que foram capturados na guerra, e tudo isso, pessoal, tem a ver com a maioria das guerras da humanidade tem a ver com questões de direito e com questões também de religião. Se você estudar, por que a guerra do Irã, né? A guerra do Iraque, a guerra de Israel, perceba, tudo isso tem a ver com direito. O conflito da Palestina, se você for olhar ali, tem a ver com religião e direito. Territórios, de quem é, porque quando você diz assim, de quem é isso, né? Quando você diz quem fez isso, você está no campo da ontologia, né? Da criação, aí vem criacionismo, evolucionismo, quem fez isso? No mercado, né? Que pode ser algo industrializado, quem fez isso? Mas quando você diz a quem pertence isso, de quem é isso, você entrou no campo do direito. Então, de quem é essa terra? É minha, diz o Deus, Deus me deu. Mas a sociedade hoje não crê em Deus. Aí começa o pega-pega, né? E até agora não se chegou a nenhuma conclusão. Pessoal, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Mas eu quero que vocês entendam essa parte aqui um tanto genérica, né? Porque eu tive que dar para que não perca de vista, né? Essas ideias. Mas eu pergunto, está dando para entender até agora essa minha fala? Está dando para entender? Essa relação, né? Qual é a relação do direito com a teologia? Primeira questão, o que é teologia? É o discurso acerca de Deus. O que é religião? É religar o homem com Deus. O que é a diferença entre teologia e religião? Religião é todo fenômeno cultural, antropológico. Quando eu oro. Por que algumas religiões oram deitados, outros oram ajoelhados, outros oram em pé? Tudo isso faz questões da liturgia da religião. Agora, quando eu escrevo dizendo que a gente deve orar apenas de joelhos, ou a gente deve orar apenas em pé, então eu estou fazendo aí uma teologia, da religião, é uma teologia litúrgica da minha religião. Então, está dando para entender, né? Então, vamos avançar mais um pouquinho, né? Então, na Idade Média, eu vou colocar aqui esse gráfico para vocês, pessoal, que é o gráfico que eu uso para falar de direitos positivos e direito natural, né? Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Que é o seguinte, aliás, deixa eu colocar aqui no PDF, que fica mais... Só para vocês terem uma ideia aqui, eu posso passar isso para vocês depois, eu vou deixar aqui meu e-mail, né? Eu acho que a maioria de vocês deve ter. Dê uma olhadinha aqui rapidinho nesse esquema, né? Logicamente não vai dar para a gente passar tudo, né? Não vai dar para a gente passar tudo. Mas eu vou falar pelo menos a questão de linhas gerais disso aqui, né? Eu uso também isso aqui para falar de direito natural e direito positivo relacionados com direitos humanos, né? Mas aqui estamos ligando com a questão de religião e teologia. Bem, tanto no mundo antigo, né, vocês sabem que no mundo antigo não havia essa teoria ateia acerca das origens, né?
praticamente todas as pessoas acreditavam que o mundo que nós vivemos, ele é fruto da criação de um ser superior. E aí tem várias teologias, né, que eles chamavam de cosmologia, acerca da origem do mundo. Né? E poderia ser um deus, poderia ser vários deuses, poderia ser fruto de um conflito, ou fruto de harmonia, e etc, etc. Né? Então, o estranho no mundo antigo era você não acreditar nisso. Né? Por exemplo, tem um dos salmos, né, na Bíblia que diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Ou seja, é estranho para o homem antigo alguém dizer que não existe Deus. Enquanto hoje é o inverso, né? Parece que é estranho quando você diz que acredita em Deus, né? Parece que isso é o inverso. Ok? Então, a criação do mundo, do homem e da natureza, estaria relacionado com os deuses. Né? Então, esses homens e mulheres, né, teriam uma vida natural, né, uma vida em contato direto com a natureza, diante dos fenômenos da natureza, né, e tentando explicar esses fenômenos da natureza. Eles geram a religião. Geralmente essa religião nasce com dois sentimentos: o sentimento de assombro, né, do luminoso, né, como se dizia, luminoso, né, como diziam os teólogos alemães, ou também do medo. Né? Por exemplo, o indivíduo está aqui e começa a chover demais, né? E ele ficava com medo. Poxa, e agora? Será que não vai ter uma espécie de dilúvio aqui, a gente vai morrer tudo? Ou quando está fazendo sol e o sol começava a esquentar também, causava um medo. Né? Não se tinham explicações para esses fenômenos da natureza. Né? Então, devido a isso, as teorias sociológicas, antropológicas, disseram que os homens começaram a se aproximar um do outro para tentar se proteger das intempéries da natureza. Né? Logicamente que aqui existe um problema muito sério, a questão do surgimento dos sexos, que a teoria evolucionista até hoje não explicou bem isso, né? Porque uma coisa é você dizer que a vida veio de um ser unicelular, e etc., que foi evoluindo, etc., etc., mas quando você faz a pergunta a um evolucionista, como foi que surgiu um pênis? Como foi que surgiu uma vagina? Entendeu? Por que é? E por que é que dentro do macho produz esses hormônios que é capaz de gerar o outro? E por que é que se produz na fêmea hormônios capazes de absorver aquele que vem de fora para surgir um outro? Né? Como é que essas coisas surgiram? Aí você vai ver um monte de conversas que, na minha opinião, não convence. Né? Não é porque eu acredito em Deus, não. Porque se eu não acreditasse em Deus, eu teria que buscar outra teoria, porque essa teoria da evolução é muito incompleta para dar explicações para isso. Eu queria só uma explicação disso aí. Eu quero só que me explique o pênis e a vagina. Entendeu? Porque é muito fácil você explicar outras coisas, né? Fazer uma análise de embriologia, sim, mas eu quero saber. Eu perguntava isso muito à minha professora de biologia, de história, que eram ateis, né? Ateístas, né? Eu perguntava: de onde que surgiu um pênis, professor? De onde surgiu uma vagina? Por que que surgiu a vagina? Como é que a vagina assumiu esse formato? Como é que um útero... É complicado, viu? Não é questão de querer aí evangelizar ninguém, não, né? Mas é uma questão de fazer a gente pensar. Ok, avançando um pouquinho mais. Então, a família, seja do ponto de vista da criação ou da evolução, ela nasce como uma necessidade também sociológica, né? Proteção, e nessa proteção para se reproduzir ali. Né? Pessoal, aí surgem as tradições e a conservação dos bons costumes. Né? Não, como eu falei, não dá para a gente falar tudo isso aqui. Em outro minicurso a gente avança um pouquinho mais, né? Mas o que é que eu quero que a gente entenda nessa questão do surgimento da família e das leis, né, e dos costumes? Porque quando a gente fala em sociedade, né, porque quando a gente fala família, a gente fala assim, família, o que é sociedade? A sociedade é o acréscimo desse S aqui, né? Porque a sociedade é o ajuntamento de famílias. E quando nós falamos de sociedade, né, nós estamos pressupondo que essa sociedade vai necessitar de normas que venham
dizer o certo e o errado. Né? E aí surge aquele debate histórico acerca das leis, da origem das leis. De onde é que vêm essas leis? De onde vêm essas leis? Então, alguns grupos responderam de forma simplista e objetiva e direta, não, essa lei vem de Deus. Nós cristãos mesmo, a gente acredita nos 10 mandamentos, a gente acredita... Então, vem de Deus. Os filósofos antigos, além das questões da divindade, né, eles colocaram a questão da natureza. A questão da natureza. E, lógico, quando a gente fala aqui de natureza, não é a natureza morta no sentido material, né? Não é no sentido biológico. Não é os matos, não são as árvores, não é dessa natureza que estamos falando. Estamos falando aqui do ser humano, né? Do homem, né? Do homem aqui na questão do ser humano, pessoal. Para que alguma feminista não se levante e comece as brigas, né? Homem aqui no sentido geral. Né? Homem no sentido geral. Então, eles começaram a perguntar de onde é que vêm essas leis? De onde vem a linguagem? Então, alguns disseram, vem de Deus. Deus já criou tudo e já, na linguagem da Bíblia, o homem já nasce falando, não é verdade? Mas na linguagem, na interpretação naturalista, antes de Charles Darwin, né? E Charles Darwin não foi o primeiro a acreditar a possibilidade de uma evolução, né? Outros filósofos já tinham pensado nisso, né? Mas aqueles filósofos que colocavam Deus na origem da vida, mas acreditavam que o desenvolvimento da linguagem, dos conceitos, das leis, eles tinham vindo de forma natural. E como era essa questão de forma natural? Né? Por exemplo, eles começaram a pensar que essa caneta é minha aqui, né? Essa caneta é minha, aí de repente você vem à minha casa, acha essa caneta bonita, e você, poxa, eu não tenho uma caneta em casa não, eu vou levar essa caneta do Evandro para casa. E levar. Né? E levar. E aí quando você faz isso, né, os filósofos perceberam o seguinte, o que acontece? Você atendeu uma necessidade que você tinha, particular, mas você criou uma necessidade naquela outra pessoa. Aí os filósofos começaram a pensar o seguinte, mas será que é justo isso? Olha aí, pessoal, o direito entrando em ação. Será que é justo isso? Não, mas ele estava precisando de uma caneta. Sim, ele levou a caneta, mas criou o quê? Uma necessidade. Mas o outro filósofo poderia dizer, mas o Evandro tinha 2 canetas. O Evandro tinha 2 canetas. O rapaz levou uma caneta, mas o Evandro também tem 2, ainda ficou com uma caneta. Pessoal, perceba como a questão do direito nasce, eu estou falando aqui nos sentidos mais rudimentares possível, né? Para que você entenda a questão do conceito em si. Né? Como é que nascem esses conceitos? De onde vem essa preocupação com o conceito de justiça? Né? Poxa, tudo bem, Evandro tinha 2 canetas, alguém levou uma caneta, ele ficou com uma. Mas o outro filósofo perguntou, mas é justo isso? Porque Evandro trabalhou tanto para ter 2 canetas? Aí entra, pessoal, um conceito que vai ser um dos grandes temas da modernidade que vai dividir o mundo durante muito tempo, inclusive hoje o Brasil, que é o conceito de propriedade privada. Perceba que até agora, toda essa nossa conversa está envolvendo propriedade privada, está envolvendo a questão da religião, está envolvendo a questão do surgimento da família e, por extensão,
da sociedade, né? Porque o que é sociedade? Sociedade é a junção de famílias, né? E essa junção de famílias vai surgir a sociedade e, consequentemente, vai surgir a ideia de Estado, né? A ideia de Estado. Pessoal, voltando aqui. Então, começa essa discussão acerca de justiça, né? Então, pelos filósofos que criam nessa questão de que os valores eles vêm de forma natural através da natureza, da história da humanidade, eles diziam, veja, nos nossos antepassados, quem construía uma caneta era o dono da caneta. Quem construía 10 canetas era o dono das 10 canetas. Aí um outro filósofo dizia, mas é justo alguém ter 10 canetas enquanto o outro não tem nenhuma caneta? É justo isso? Aí o outro dizia, é justo, porque ele trabalhou para ter 10 canetas. Mas o outro dizia, não. Mas o outro não tem a outra caneta porque não sabe fazer a caneta. Aí surge agora um terceiro. Então, realmente, faz sentido que Evandro, pelo menos, doasse uma das suas canetas, porque o outro não sabe fazer caneta e precisa de uma caneta. Pessoal, parece um pouquinho complicado, mas aqui está as raízes de várias filosofias modernas. Várias filosofias. Aí o outro chegou e disse assim, que conversa mole é essa, cara? Essa questão de que é na história da humanidade o desenvolvimento dos valores, né? Não, eu não creio nisso, não. Porque isso aí vai descambar naquela ideia de que Deus é que deu tudo. Aí outro diz, não, mas foi Deus. Veja os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos já diz o quê? Não roubarás, não furtarás. Ou seja, Deus já estava falando ou pressupondo ali a existência da propriedade privada. Porque como é que você vai roubar se não tivesse esse conceito de roubo, né? E aí começa a polêmica. A outra polêmica veio o seguinte, alguns disseram que nada, que Deus, que nada, isso é uma invenção. Essas leis não foram criadas por Deus, coisa nenhuma. Essa lei foi criada pelos homens. E não foram qualquer homens, não. Foi elite. Uma elite de homens. Seja um sacerdote, seja lá o que for. É uma elite de homens que criaram essas leis. Então, essas leis podem ser mudadas, podem ser modificadas, porque de santo elas não têm nada, etc, etc. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês e perguntar para vocês se está dando para entender. Eita, agora está... Se está dando para entender isso aqui, pessoal. Está dando para entender? Eu já estou quase terminando, viu? Está dando para entender isso aqui, pessoal? Que eu sei que é muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Você havia um físico natural chamado de Camusim, falecido há pouco tempo. Ele falava que nós já nascemos com pêndulo para acreditar em Deus, ou na convivência com os pais. Somos impostos, ficando quase impossível não acreditar ou desligar com o decorrer do tempo. Ele era ateu. Não, mas veja, mas isso fica muito fácil, viu, Tiago, a gente falar isso hoje, né? Mas quando a gente fala dos conceitos mais antigos, a gente tem uma certa dificuldade, né? Para lidar com isso, né? Porque a gente não tem como provar, né? Hoje a gente sabe que sem as famílias, a sociedade teria dificuldade. Não é que a sociedade não sobrevivesse hoje. Diga-se de passagem, né? Se destruísse a família, a sociedade não seria destruída completamente, mas ela teria dificuldade. Como é que a gente sabe disso? Na Revolução Russa. Na Revolução Russa fizeram uma tentativa de destruir a sociedade, a família patriarcal, e quando Stalin assumiu o poder, por incrível que pareça, Stalin restaura a família patriarcal, salvando um ateu, salvando a estrutura da família patriarcal no Ocidente. É uma história longa. Eu coloquei um vídeo aí no meu YouTube falando um pouco sobre isso aí, né? Quem quiser assistir depois, olha lá. Tá ok? É o que eu acho, é isso que eu acabei de falar, viu, Tiago? Hoje é fácil a gente falar isso, né? Que a gente
Mas naquela época a gente não tem como provar, né? Por isso que surgem essas teorias. Então, veja, pessoal, o pessoal do direito positivo, eles acreditam, em linhas gerais, que as leis é uma construção social. O pessoal do direito natural e outras filosofias afins, que com Deus ou sem Deus, ela vem de forma natural através das sociedades, né? Então, se você pega uma sociedade indígena, primitiva mesmo, lá no interior da África, sei lá onde for, eles têm um conceito de matar e também de roubar. Você não pode chegar lá e querer matar qualquer pessoa. De adultério, né? Eu quero transar com uma mulher hoje aqui. Entendeu? Isso não existe. Agora, quem foi que ensinou para eles aquilo ali? Alguém disse, um contato com o Ocidente. Não, porque muitas tribos isoladas. Aqui também no Brasil, que encontraram tribos, né, isoladíssimas, agora, recente, né? Faz 10 anos isso que encontraram no Amazonas. Mas quando você chega lá, eles sabem o conceito de matar, roubar e adultério. São pelo menos 3 conceitos que eles têm lá. Achar que aquilo estou falando a palavra adultério, a palavra matar, usando esses termos, pode ser que eles nem sequer conheçam essas palavras, mas eles conhecem o conceito, né? Então perceba que, e quando a gente fala matar, roubar, a gente está falando de direito, mas não está falando só de direito, porque a gente está falando também de assuntos que envolvem a religião, envolve também a questão da teologia, né? Tá certo? Mas eu pergunto, está dando para entender isso aqui, pessoal? Para a gente fazer um fechamento, que o assunto é longo, né? No próximo encontro a gente pode abordar, mas aqui a gente está preocupado com os fundamentos. Está dando para entender até agora? Está dando, Tiago? Está dando aí, cadê a outro? José também, José, está dando para entender? A Lani, estou chamando agora de Lani, porque Betis Lani, né? A Lani também está dando para entender, a Bárbara também está dando para entender geral. Então, vamos voltar aqui, ok? Então, vamos voltar aqui para a anotação, o seguinte. Perceba, pessoal, perceba que esses 3 conceitos que está relacionado aqui, a teologia e o direito e a religião, né? Propriedade privada, religião e família, essas 3 categorias, elas serão questionadas pelo marxismo, né? Pelo marxismo moderno. Não só pelo marxismo, pessoal, pelo socialismo também. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o socialismo não é a mesma coisa de marxismo, né? O marxismo é uma vertente do socialismo. Socialismo. Tá certo? E o capitalismo. O capitalismo advoga a família. Quando se fala aqui de capitalismo, estamos falando do pensamento liberal, né? Opa, hoje estou ruim para escrever, viu? Liberalismo, pensamento liberal, né? Aqui nós estamos falando dos conservadores, em geral, né? Não é que também seja dos conservadores, que geralmente os conservadores falam de família, perceba esse debate que tem no Brasil, tudo envolve os conservadores, né? E o socialismo, os progressistas, né? Que aqui no Brasil, os progressistas, a gente tem usado o termo de esquerda, né? E os conservadores, a gente tem usado o termo aí de direita, né? São termos vindos lá da Revolução Francesa, né? E essa luta entre direita e esquerda, ela tem um interesse muito grande em questões envolvendo aqui o direito e a religião. E aqui estou usando a religião, pressupondo que toda religião tem uma teologia aqui, né? E a religião. Por quê? Porque vocês percebem, por exemplo, no Brasil, a liberdade religiosa, ela não vem pela ala conservadora da política brasileira, por incrível que pareça. Porque deveriam ser os conservadores que deveriam defender os direitos das religiões, mas não fazem, nem protestantes, nem católicos.
As conquistas que a sociedade brasileira teve em termos de liberdade religiosa, por incrível que pareça, ela vem da esquerda. Ela veio com Jorge Amado e veio recente com a deputada Maria do Rosário, e depois envolvendo a questão de adventistas e outros sabatistas, né, como judeus que guardam o sábado, e os adventistas e judeus e outros sabatistas ganharam uma lei, né, ganharam uma lei protegendo a sua prática religiosa. E recente houve um debate no Supremo envolvendo uma pessoa adventista que tinha sido privada, eu creio que de eu não sei se foi uma questão de um trabalho, foi um concurso, né, etc. E o Supremo votou a favor daquela pessoa que tinha feito que tenha sido prejudicada no concurso, e a maior parte dos ministros que votaram a favor, eles eram da esquerda. Eram não, são da esquerda. Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque quando você cai na ingenuidade do discurso do senso comum da política brasileira, da polarização, de quem é da esquerda são os ateus e quem é da direita são aqueles que acreditam em Deus, você está sendo ingênuo intelectualmente. Porque política não trabalha dessa forma, pessoal. Porque, embora os marxistas, teoricamente, sejam contra a propriedade privada, a religião e a família, mas quando eles necessitam desses instrumentos para alcançar os seus fins, eles defendem. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a esquerda jamais vai se levantar para falar contra a religião, porque elas precisam da religião para se eleger. Tá certo? Então, para fechar isso aqui, eu quero mostrar só para vocês que esse impacto de direito e religião, que parece coisa da Idade Média, mas não é, ele está presente ainda hoje. Você pega, por exemplo, na nossa Constituição. No preâmbulo da Constituição brasileira tem ali a questão invocando a presença de Deus. Mesmo na Declaração de 1789, Declaração do Homem e do Cidadão, também se evoca ali a presença de Deus. Na Constituição americana também. Na posse da rainha da Inglaterra, é um clérigo que está ali para colocar a coroa. Nos Estados Unidos, embora seja um país que se diga laico, né, mas a presença da religião é muito forte ali. Quando o presidente da República é eleito, não sei se vocês já assistiram a posse daquela, você vai ver que tem que ter um discurso religioso, ou de um rabino, ou de um católico, um padre, ou de um pastor, e tem que ter uma oração, e tem que ter pelo menos uns 3 a 4 hinos gospel sendo cantados. Né? Todos, isso aí é uma prática americana. Durante muito tempo na América, e até hoje tem um debate ferrenho, né, é que quando o indivíduo vai dar um depoimento diante de um tribunal, né, se traz uma Bíblia e a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia e diz, né, que eu juro, tal, que dizer a verdade, tal, em nome de Deus, etc. Né? Veja, em pleno Estado laico americano, se faz isso ainda em muitos estados americanos. Né? Quando eu mesmo sendo teólogo, eu acho isso aí um tanto absurdo. Né? Se há um livro que deveria ser colocado ali, deveria ser a Constituição brasileira, né? Ou dos Estados Unidos. Né? Pelo menos esse é um pensamento pessoal. Né? Pessoal, e aí você pode ver nas discussões contemporâneas, basta você ligar aí a internet, a televisão, que você vai perceber esse debate tremendo entre direito e religião, mesclado com a política, ok? Mas não é a política qualquer, é a chamada política partidária. A política partidária. Mas não é a política partidária qualquer, é aquilo que eu chamo de política partidária patológica, que é aquele partidarismo doente, quando você mostra alguma coisa errada do seu candidato e você não quer acreditar porque ele é o seu querido candidato, né? Você o elegeu. Né? Então, aí você não quer acreditar de jeito nenhum naquilo ali. É um verdadeiro absurdo. Tá certo? Quando se mostra
algum processo aí jurídico que houve no nosso país, ninguém quer acreditar porque envolve o meu candidato, etc, etc. Tá certo? Então, por que isso aí? Porque essa questão de direito e política e religião é uma questão milenar na história, não apenas do Ocidente, mas na história da humanidade. Então, não compreender o fenômeno religioso, né, os teólogos não compreenderam também o direito, ambas as áreas perdem, né? Mas quando a gente faz essa interdisciplinaridade, a gente tem muito que aprender um com o outro e crescer na nossa formação para melhor servir o nosso país. Pessoal, deu para entender aí, né? A gente vai ter que deixar agora aqui terminar aqui a nossa fala, tá certo? Deixa aí o seu nome completo, depois vocês podem procurar aí a certificação, tá? E a gente vai deixar também aqui, em alguma parte aí, vai ficar gravado para aqueles que quiserem depois assistir. Tá certo? O Tiago disse que vai sair, mas depois, muito bem. E eu espero que tenha dado aí para vocês compreenderem aí a importância dessas duas áreas do conhecimento e as suas implicações no mundo político da nossa contemporaneidade. Ok? Então, muito obrigado pela presença e nós nos veremos em breve, tá ok? Então, coloque o seu nome e... Obrigado aí, Maria. E podem sair, para a gente fechar aqui depois.